Olá pessoal, aqui é a Sheila Cardoso, vocês já me conhecem, estamos na aula 4 da disciplina Introdução ao Estudo do Direito e o tema de hoje é o direito e a moral e também vamos falar de responsabilidades. Vamos pincelar isso aí de forma objetiva para que vocês compreendam a base desta matéria. Vamos lá? Vamos falar primeiramente sobre o conceito de moral. Moral, mores, modo de comportamento, costumes, conjunto de convicções de uma pessoa ou de um grupo social sobre o bem e o mal. Orienta o comportamento. Todos devem fazer o bem e evitar o mal. Estabelece critérios de avaliação da conduta humana, aprovação ou reprovação. Ética, ethos, é a obediência às normas impostas. Temos então a ética social e a ética profissional, ok? O conteúdo do direito tem estreita relação com a moral, mas se diferencia enquanto regra. A influência da moral no campo do direito, já que a lei reflete em regra os valores sociais, então existe essa influência da moral no campo do direito. Por quê? Porque a lei reflete em regra os valores sociais. Existe um núcleo comum de regras morais e regras jurídicas. Em uma sociedade podem coexistir vários sistemas morais, mas tal fato não invalida o direito, que é regra imposta para toda a sociedade, certo? Vamos a uma explanação entre o direito e a moral. Olha só, anote aí. O direito ordena o convívio social. O direito regula a conduta externa do indivíduo. O direito é ordenamento jurídico. O direito tem a imposição pelo Estado. No direito, há coerção. No direito, há ordem, regulação e controle da convivência social. Soluciona conflitos, é a pacificação social. E a moral? A moral é o aperfeiçoamento do indivíduo. A moral regula a conduta interna da pessoa. A moral é a convicção de membros da sociedade. A moral é reconhecida pela aceitação de um grupo social. A moral, ou na moral, não há coerção. Na moral, há princípios valorativos. Tomou nota? Então, o direito e a moral são regras e o comportamento, a forma de agir, o jeito de se comportar. A moral orienta o comportamento sobre o que é o bem e o mal. Estabelece critérios de avaliação da conduta humana, ideia da aprovação e reprovação. Dentro da moral está a figura da ética. A ética traz a obediência. Associar os valores do sujeito com a moral, a ética é então a obediência, é a ética profissional. Então, ela é regulamentada. A moral, enquanto regra, não impõe. Ela sugere, dá orientação. O direito é o dever ser, impõe. Traz a figura da imposição. Para fins jurídicos, o valor do direito prevalece. Ele é regra imposta, é ordem. A moral não trabalha com coerção. O direito, sim. Vamos falar agora sobre a responsabilidade jurídica? Vamos ao conceito de responsabilidade. A responsabilidade decorre da liberdade, do livre-arbítrio, da racionalidade. Vem de responder, mas e a responsabilidade jurídica? A responsabilidade jurídica é a conduta relevante do ponto de vista do direito, e isso implica a responsabilidade jurídica. Vamos então falar sobre os campos da responsabilidade. Temos a responsabilidade civil. A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano ou ressarcir o prejuízo causado a outrem
resulta da ofensa que causa lesão, ou seja, o prejuízo, a repercussão, consequência. A responsabilidade civil baseia-se na máxima neminem leadere, a ninguém se deve lesar, e pode ter reflexo patrimonial ou extrapatrimonial, classificando-se em objetivo, que é a independência da culpa. Subjetivo, ocorre a culpa. Contratual, previsão em contrato. Extracontratual, previsão em lei. Vamos agora explanar sobre a responsabilidade penal. Falamos agora da responsabilidade civil e vamos explanar rapidamente, sucintamente, sobre a responsabilidade penal. Vou ser breve para que você compreenda de forma objetiva. Vamos lá? A responsabilidade penal traduz a obrigação de sofrer o castigo ou incorrer nas sanções penais impostas ao agente do fato criminoso. Vem da violação da norma penal, versa sobre crimes e contravenções penais. Tudo isso veremos detalhadamente na disciplina de penal e processo penal, com detalhes. Mas e os elementos da responsabilidade penal? Ação, omissão criminosa. Temos a imputabilidade, a materialidade, o agente, a vítima e o interesse em responsabilidade penal. Qual é? Ele é predominantemente público. O transgressor responde pela pena pessoalmente. Ambos os campos da responsabilidade jurídica se relacionam, mas não são institutos independentes. Tanto a responsabilidade civil e penal são institutos autônomos, se relacionam, mas não se sobrepõem um sobre o outro. Para o direito, a responsabilidade jurídica é fundamental. É através dela que se consegue impor o padrão de comportamento e conduta na sociedade. O artigo 927, parágrafo único do Código Civil, impõe a responsabilidade jurídica. Vale a pena você dar uma lida nele, ok? O que é a imputabilidade? É imputar alguém de alguma coisa. Vamos falar aí do menor de idade. Tutelado, então. O que é ser tutelado? O menor precisa de um tutor. Mas e o curatelado? A pessoa não pode responder por si, por motivos de distúrbios e por ser alienado mental. Precisa de um curador. Neste caso do curatelado, não é só o menor, pessoal. É o menor, é o maior, o menor e o maior também. Ele não pode responder por si por motivos de distúrbios mentais e pode ser alienado mental, então precisa de um curador. Este, então, é o curatelado. E a materialidade é a configuração de determinado crime, ok? De forma sucinta, eu quero parar por aqui com a responsabilidade penal. Bom, pessoal, esta aula está ficando grande demais e falamos de assuntos bem importantes. É importante sempre voltar à aula, fazer anotações, buscar as leis e ter o seu resumo de estudos, ok? Na próxima aula, dentro desta disciplina, iremos falar sobre ato jurídico perfeito, reforçar a segurança jurídica, coisa julgada, direito adquirido e alguns assuntos importantes para esta disciplina. Então eu aguardo vocês na aula 5. Curta este vídeo, dê o seu joinha e se inscreva. Um grande abraço!